Você chega lá, não tem graduação, para fazer entrevista. Aí fala, mas ele está graduado, porque ele está estagiado, ele está fazendo faculdade. Aí você vai lá e entra na faculdade. Aí você entra na faculdade e vai fazer estágio, vai fazer entrevista para estágio. Que minha pessoa aqui não passa, mas aí foi erro meu. Depois que você faz a graduação, eles querem a pós-graduação. É essa pressão mesmo. E o mercado está assim, gente. É um comendo o outro. Eu estou no mercado, eu estou numa empresa, eu penso em mandar correr e falo, gente, acho que eu vou mudar. Eu estou precisando renovar, precisando de novos desafios, agregar valores, como ele fala. Eu vou largar aqui com o que não tem certeza, mas eu vou largar aqui, vou pedir conta da empresa que eu trabalho e ficar aí no mercado. Então a gente tem que estar preparado. E como que a gente vai se preparar? A gente tem que saber o que quer. A palavra querer é a palavra de hoje, que eu quero que seja a palavra de hoje dessa palestra. Porque o mercado, ele sabe o que ele quer da gente. A gente acha que ele não sabe, mas ele sabe. O que ele quer? Ele quer que a gente queira. Eu pergunto para vocês, o que vocês querem? Vocês darem administração. Vocês já me perguntaram onde vocês querem chegar? Onde você quer ver daqui a 5 anos? Ele pergunta em entrevista para a gente, eu detesto perguntas. Daqui 5, daqui 10 anos, vocês fizeram um planejamento, daqui 4 anos eu estou formando. Eu quero ser um gerente no futuro, eu quero ser um diretor, quero ser um CEO, que é bonito falar isso. Quero ser um grande empresário, eu vou ser um empreendedor. Então é importante, se a gente não sabe o que a gente quer, o mercado sabe o que eles querem. Eles querem pessoas que saibam o que querem. Por isso que tem essa pergunta tão famosa. Onde você quer estar? Vocês concordam comigo? Mas é difícil a gente saber o que a gente quer, né? É muito difícil. Eu sei disso. Porque tem outros fatores que vão influenciar, fatores externos, que fogem do nosso controle. Mas uma coisa eu digo para vocês, a gente nunca pode deixar de sonhar. Olha para vocês verem. Eu sempre quis ser palestrante. Eu sou palestrante. Para vocês. Se Deus quiser, a primeira de muitas. E eu vim me preparando. Mas eu nem percebi, olha para vocês verem. E eu tive uma vida escolar extremamente conturbada. Tão conturbada quanto as minhas entrevistas. Vocês não têm noção. Mas eu queria muito. Desde nova eu via aquelas mulheres nos filmes, todas assim, aquela postura, aquela sainha de executiva. Eu acho que todas as meninas imaginam uma executiva assim, não é verdade? Nossa, tem mais mulher aqui, né? Um monte de meninas assim. E as meninas sempre imaginam, eu vou fazer administração, eu vou dar toda poderosa no salto, de sainha, terninho, e vou acabar, faço o dono e vou virar. Nossa, como ela é cheia, ela é poderosa, ela manda, ela é chefe. É isso que a gente quer. Eu queria isso. Aquela pastinha, bonitinha, de tudo assim. Sempre tive de nova. Lógico, quis ser cantora, quis ser dançarina, quis ser tudo. Power Ranger. Eu quis ser a Power Ranger rosa, gente. Eu quis. E queria ser a Xuxa. Mas não deu certo. Eu chorava quando a Xuxa ia embora das programas, mas não deu certo, não. Porque eu não era loira. Mas eu não estou frustrada por causa disso, não. E então eu fui fazer administração. E por um acaso, não é por acaso, a gente sabe, eu entrei na administração científica e comecei a falar em público. Gente, eu tinha pavor. Só que aí quando você pega uma banca e chega em você está errada. Não é isso, tem pesquisa muito mais avançada. Você pensa, nossa, agora eu sou fera de falar em público. Pode tacar pedra em mim que eu vou estar assim. Vamos lá, vamos continuar a palestra. Porque, gente, iniciação científica prepara a gente demais. Demais mesmo. Tanto para escrever. Hoje em dia eu era péssima em português. Para escrever, o hábito de ler. Gente, eu estou lendo mais ou menos, no ano passado eu li mais ou menos uns 11 livros, 12 livros no ano todo. Um livro por mês, pelo menos. Criei o hábito de leitura. E eu tenho certeza que eu não vou bater minha meta de 12, porque o Ronaldo simplesmente fez lá na estante da sala dele, e não conhece a sala dele. Tem lá um negocinho de livro. Cláudio, 15 pra cá é seu, tem que dar conta em 2 meses. E eu vou ter que dar conta. Faz parte da bolsa. E eu estudo aqui. E eu tenho que continuar a pesquisa. E essa pesquisa que eu estou falando para vocês,
Você faz parte desse meu querer. Gente, não esqueci do querer não, viu? Você não vai esquecer, né? Não esqueci não. Olha para vocês verem. Eu abracei tanto as oportunidades que nos vêm, a gente tem que aproveitar. Apareceu essa oportunidade na educação científica, eu quase fiquei louca, porque eu não gostava de ler e não gostava de escrever. E o que eu vim fazer? Ler e escrever o dia inteiro aqui na faculdade. Dá 1h30, 5h30 aqui, não ia embora para casa, ficava direto para a aula. Então eu vim 1h30 para a faculdade, voltava 10 horas da noite para casa. 10h30, né? Porque eu estava 20 anos. 10h30. E foram 2 anos assim. Do terceiro e quarto ano. Eu fiz isso. E abracei essa oportunidade. Foram 19 artigos aprovados. Um deles no Havaí. Me fala, Aí, tá bom, não. E aí, já estou exagerando, né? E aprovei o Ronaldo falou assim, não, vamos para o Havaí, mas ele não tem como pagar. Eu falei, então vamos pôr uma coisinha assim, né? Tira a foto que a gente estava lá. Então tá, ele topou ainda, gente. Eu vejo que o negócio ele ia topar com esse biquíni lá, que eu lá, né? Mas assim, foi pra mim, a hora que eu vi, Dear Professor, eu já achava professor. Parabéns, né? Vou falar em inglês, né? Engraçado mesmo. E que eu tinha sido aprovada, sim, mandei escondido. Mandar alguém para escrever lá. Mandei e aprovou. Eu queria gritar, correr, fazer tudo. Aprovei aqui nos Estados Unidos! Então eu vou apresentar. E foi, gente, oportunidade. Abracei e hoje em dia eu trabalho com esse projeto, que é desenvolver a segunda carreira para pessoas acima de 45 anos. E isso vai virar um livro, se Deus quiser, nós vamos escrever um livro. Estarei escrevendo esse livro e darei cursos, eu e o Ronaldo, o professor Ronaldo, para as empresas, para preparar as pessoas ou para a aposentadoria, ou para elas terem uma segunda carreira. Porque, gente, idade para sonhar não existe. Para recomeçar também não. Não importa a idade que você tem, você pode sonhar, você pode realizar. É só você querer, unir e agir. Porque tem muita gente que quer, mas fica, eu queria ser presidente de uma empresa. E não faz administração, não faz economia, porque economia e contador não vai pode chegar. Não faz nenhum curso, não se prepara, não quer, não une conhecimento de informações. E tem outra situação, tem 3 situações. A pessoa que quer e não une. Fica lá. Estou aqui na minha zona de conforto, para que eu vou lá tomar pedrada, ou pagar minha entrevista, ou vai que não dá certo. Isso não deve ser. E tem outra situação. A pessoa quer, ela tem informação, mas ela não age. A piscina cai do céu. Aí não vai cair, né, gente? Vai cair do céu é chuva, né? Ou avião, de vez em quando. Mas olha, querer, unir e agir. O que aconteceu? Eu nem sabia que esse negócio de querer unir e agir. Veio aqui na minha cabeça, antes de eu fazer essa palestra, veio essas 3 palavras. Falei, gente, é muito importante isso. Eu uni as informações, as oportunidades, os conhecimentos que foram me passando na faculdade e agi. Você sabe por que eu estou dando palestra aqui? Porque eu fui cara de pau. Eu falei, Ronaldo, você sabe que o meu sonho é dar palestra. Palestra show, que é isso que eu estou fazendo com vocês. Eu estou precisando de uma oportunidade. Porque eu já tinha o quê? O querer. Eu já tinha conhecimento, querendo ou não, tudo é bom para vocês. Eu espero que vocês aproveitem. Eu tenho algo para contar para vocês. Tem uma, o mais especial não veio ainda. Estou surpresa. E agi. Cheguei no Ronaldo, eu quero dar palestra. Foi o primeiro ano. Tá bom, você vai dar palestra. O que você falou isso? Me deu tudo aqui dentro. Pra que eu inventei isso? Agora eu vou ter que ir lá falar com esse povo. E agir. E agora eu estou realizando um sonho. Isso aqui para mim, gente, vocês hoje são um dos mais importantes da minha vida. E eu espero que eles não percam. Agora eu não vou andar para todo mundo, eu sou jato. Mas, depois eu vou passar para vocês meus contatos, Facebook. Gente, adora fazer amizade. Minha história no Facebook, todo mundo que vai adicionar. De hoje, para daqui 1 ano, eu vou saber que foi aqui. Foi vocês que me adicionaram. E lá, gente, tem uma outra coisa. Dica. Gente, saiba usar a rede social. Gente, o Facebook está virando um Orkut. Eu estou falando do Facebook, mas eu tenho LinkedIn também. Gente, quem não tem LinkedIn, que faça. Vocês estão entrando no mercado, principalmente estagiários,
LinkedIn é uma oportunidade, até de arrumar emprego. É uma rede mais importante de relacionamento hoje em dia. Então, Facebook. Eu uso o Facebook para postar coisas de que tem interesse. E quando não entrar lá, se me adicionar, eles vão ver lá. Está falando da crise não sei da onde. Mudanças no código, sei lá, uma taxa de contabilidade. Então eu busco sempre estar me informando. Vocês vão poder se informar através do meu Facebook também. Que eu acho que é uma coisa que todo mundo quiser, gente, é uma atividade tão grande aquilo. Se você está ali, a pessoa posta, você não vai procurar aquela informação, mas você está ali, postou, nossa, legal, vou clicar. Você acaba se informando, sem querer você está se informando. Então, saber selecionar as informações que você coloca nas redes. Tá, eu falei que a gente tem que querer. Só que não é tão fácil assim, né? A gente saber o que a gente quer. Eu sei disso, que demorou para eu sacar o que eu queria. De verdade. Eu já estou numa fase de transição agora, que eu acho que agora eu vou chutar a barraca, né? Chutar o balde, né? E vou nesse meu querer de verdade. Eu queria dar uma dica para vocês. Eu aprendi isso aqui, vocês podem fazer em casa. Chama Transform, mas traduzido fica traço força, traço fraco, traço faltante. Isso é para vocês se conhecerem. Quem se conhece sabe o que quer. Autoconhecimento. O que eu vou pedir para vocês fazerem em casa? Vamos fazer isso porque não dá tempo. Falando de aproveitar para o relógio, não faz nada bem. 10 minutos. Traço força, traço fraco, traço faltante. Gente, traço força é o que você tem de, isso aqui eu sou bom. Isso aqui eu me garanto falar aqui com vocês em público. Esse é o meu traço força. Falar. Não tem que é um traço força, falar. Traço fraco. Às vezes, o meu traço fraco pode ser... Eu não tenho. Mentira. Meu traço fraco, não vou falar que eu vou ficar com vergonha, mas traço fraco, traço faltante. Traço fraco é uma coisa que, não precisa, você gasta o que para fazer aquilo, eu estou perdida. Talvez ser palhaça demais me atrapalhou. Foi meu ponto fraco. Foi aí que eles me pegaram. Falta de controle, não sei. Faltante. Eu escrevo super bem, eu gosto de ler, mas eu tenho dificuldade para falar. É um traço seu que falta, comunicação. Então, se você, a partir do momento que você conhece quais são os seus pontos fortes, seus pontos força, fraco, faltante, você pode trabalhar. Porque quando a gente não sabe o que é, a gente não tem como melhorar. Se falta, todo mundo pode ter capacidade de chegar aqui se você trabalhar isso e falar, e ter a habilidade de falar em público. Então, o que está faltando, você pode desenvolver. O traço fraco, a força, isso eu tenho que tomar cuidado. Então, vou me controlar, não vou ser tão dada, sei lá, me controlar um pouco mais. E o traço força, fortalecer isso. Você fala assim, chega lá e diz, qual é o seu traço força? Olha, eu sou agregador de valores, eu pego uma ideia e transformo ela, eu acho, eu faço acontecer. Então, traço força, tem pessoas que têm oportunidade para transformar isso aqui, que é impressionante. Então, para valorizar esse traço que você tem. Como é que funciona esse exercício? Vão chegar em casa, vão chegar, vão fazer assim. Vão pegar, preencher pelo menos 5 de cada um que você tem. O mais difícil, gente, por incrível que pareça, é um traço força. Algumas pessoas acham que é um traço força. Porque a gente tem a dificuldade de aceitar que a gente é bom. É muito mais fácil falar assim, eu sou ruim, estou ruim. Naquilo. Agora, por que isso é bom? Eu acho que eu sou bom. Vamos mudar de assunto. Então, faça pelo menos 5 de cada um. Depois você pede para 4 pessoas fazerem também de vocês, que te conhecem. Para ver se vai bater, para ver se o que você está transparecendo para as pessoas é o que realmente é. Porque a gente tem uma coisa, a gente não é o que a gente quer, mas é de verdade, né? É verdade. Então, é uma dica. Autoconhecimento. Depois de um tempo, você volta e faz de novo. Para ver se teve alguma mudança. Ok? Tá, agora eu vou para o especial. Nossa Senhora, que coisa. Vamos para o especial. Eu estava um dia, essa sou eu, tá? Olha o cabelo. Num dia calmo, tranquilo lá na empresa. Tinha resolvido todos os problemas e estava lá tranquilo. Isso foi no ano passado.
É um caos que eu vou contar para vocês. Quando, de repente... Nossa, assim você me mata. Ai, eu te pego, ai, eu te pego, ai, delícia, assim você me mata. Ai, eu te pego, ai. Chega, né?